Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Juarez Júnior, estou passando aqui para fazer mais um vídeo e hoje eu quero falar novamente sobre escatologia, fim dos tempos, a volta de Jesus, que é a mesma coisa. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito de importância nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Quero falar sobre a marca da besta. Muitas pessoas têm temor sobre isso, tem pessoas que têm pavor sobre isso, mas é algo que a gente precisa de estar falando, analisando e estudando. E então eu quero trazer para vocês de uma forma, de um método a qual talvez vocês ainda não ouviram, e é a minha maneira de interpretar, né? Eu quero compartilhar com vocês da forma que eu enxerguei, da maneira que eu interpretei, e que isso possa, de alguma maneira, contribuir com o teu conhecimento. A gente sabe que tem pessoas que têm ponto de vista diferente, mas um respeitando o outro, né? A gente agrega. E eu estou aqui para agregar para o reino, e essa é a minha maneira a qual eu estou interpretando. Já pedindo já, desde já, um like, comentário, compartilhe, divulguem, para que esse vídeo ele possa ter relevância de alguma maneira e esse canal possa ser potencializado para que a gente possa alcançar pessoas a qual gostam desse assunto ou precisam de ouvir, né? Então vai lá, pessoal. Para um minutinho aí, comenta, compartilha e se inscreva no canal aí para a gente poder estar crescendo aí para alcançar mais pessoas referente a esse assunto e ao reino de Deus. Beleza, rapaziada? Então hoje nós vamos falar sobre a marca da besta, que fica lá no livro de Apocalipse 13. Não tenham medo. Valeu? Então nós vamos para a palavra, né? Eu quero falar sobre Apocalipse 13. E em Apocalipse 13 ele fala sobre o anticristo e ele também fala sobre a marca da besta. Porém, eu quero só me atentar à marca da besta. Por quê? Porque senão se torna um vídeo muito longo e eu quero estar dando ênfase somente à marca da besta para que a gente não fuja muito do assunto. Os meus vídeos eu pretendo fazer, por enquanto, vídeos curtos, né? Não com tanta informação, mas só que com a mensagem, né? Eu creio que a Bíblia ela foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Então a Bíblia não foi escrita por teólogos, ela não foi escrita por estudiosos da palavra, ela foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Então eu creio que a maioria das interpretações, apesar de ter um contexto histórico, de várias outras formas que nos ajudam muito, a Bíblia ela foi escrita profeticamente. Jesus é o espírito da profecia. Então nós cremos que a maioria das revelações da palavra é através de que de um relacionamento através do Espírito Santo, onde ele vai nos dando o discernimento da palavra. Então eu creio que dessa maneira é uma maneira mais clara, mais ampla de nós estarmos chegando à carta que Deus nos deixou, né? Para que a gente possa estar sendo orientado nesses dias. Então eu quero falar com vocês um pouco sobre a marca da besta, que esse assunto é muito polêmico, né? Muitas pessoas têm medo, mas eu quero trazer de uma forma com um pouco mais de embasamento profético, tá certo? Então nós vamos lá para a palavra. Vamos para a palavra então, Apocalipse 13, do 15 ao 18. E foi-lhe concedido que lhe desse um espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, ou 666. Nós sabemos que a marca da besta ela já foi de várias formas interpretadas, né? Já foi a televisão, ela já foi o chip hoje, né? Tem várias maneiras, ou vários chips, ou até uma tatuagem nova que eles estão fazendo que ela é implantada na pele de uma forma que ela consegue transmitir, né, uma frequência. Também já foi a internet. Então tem várias marcas do chip, a marca da besta, né? Já tem várias interpretações. Tem algumas linhas, né? Alguns pastores dizem que tem a ver com aquele tefilá, lá em Deuteronômio 6, 8, onde ele fala que a lei era colocada sobre a testa ali, que tem aquela passagem onde os judeus eles colocavam aquela lei ali para meditar nela, tal. E só que se nós analisarmos, né,
a marca, ela está falando sobre algo físico, ela não está falando sobre algo espiritual. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente sobre isso. Então, a possibilidade de a marca da besta, não o sistema, a marca é alguma coisa que nós temos que aderir para fazer parte do sistema. Então, ela é algo, a probabilidade de ser físico é muito grande, estudando as escrituras, né? A gente vamos conseguir ali dar uma analisada e ver que a possibilidade de ser algo físico, a marca, né? Não o sistema, não a maneira que a gente adere, mas para aceitar esse sistema do anticristo, vai ser necessário que nós aderimos a alguma coisa entre nós, beleza? Então vamos lá para que a gente possa estar ampliando isso aí um pouco mais com clareza. Se nós analisarmos a palavra marca ou sinal, aqui nós estamos falando sobre Novo Testamento. No Antigo Testamento, né, era falado, estava lá a expressão sinal, e aqui no Novo Testamento está como sinal ou marca. Só que nós analisando o texto, analisando a palavra, ela está em grego, né? Em grego ali, ela está literalmente falando que é uma marca no sentido de arranhão, ou ela está falando sobre uma tatuagem, ela está dizendo algo físico, ela está demonstrando para nós que é algo físico. E a palavra no grego ela chama charagmata, então ela é literalmente algo físico, porque ela está marcando o nosso corpo de alguma forma. Se nós analisarmos no contexto lá em Deuteronômio 6:8, é a mesma maneira quando eles colocam aquela caixinha, aquela tefilim, colocam na testa, é um sinal físico também. Então, se nós analisarmos essa marca ou sinal, ela está falando sobre algo físico, porque aquela caixinha também é física, né? É uma caixinha de couro, onde eles colocam a Torá ali dentro e meditam, né? E fazem suas orações. Então, não, alguns pastores, né? A gente vê hoje que eles falam que é algo espiritual e não físico. Só que não faz sentido nós analisando o texto dessa forma, porque a marca ela não está relacionada a espiritual, ela está relacionada a físico. Espiritual é o sistema, que já havia no tempo de Jesus, até antes, né? Que a própria palavra diz que o sistema da besta já operava. Então o sistema é uma coisa, a marca é outra. Então quando a gente aprende a diferenciar isso, a gente começa a ter um sentido, né, para a palavra. Então a gente entende que a marca da besta vai ser algo literal, físico. Então vai ser algo que a gente vai ter que aceitar para aderir o sistema da besta. Marca é uma coisa, sistema é outra. Então a marca vai ser um sinal de que eu estou aceitando o sistema da besta. Então é um ponto para a gente poder estar analisando, né? Se perguntando o que poderia ser, não criar muita expectativa no sentido de medo, temor, porque com certeza nós teremos uma resolução para isso, né? Então, essa aí é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. Eu quero falar sobre isso, é que a marca é um sinal físico. Esse é o meu ponto de vista. Eu já vi alguns pastores também, outros líderes espirituais que são conhecidos na internet, que falam que a marca está associada por exemplo, aos 10 mandamentos, quando os 10 mandamentos foram deturpados de alguma maneira, foram alterados. Então, é um sinal também que poderia ser a marca da besta. Mas eu não creio que seja dessa maneira, né? Eu creio que seja algo físico mesmo. Então, é essa que eu quero deixar para vocês. Essa é a primeira passagem sobre a marca da besta. E agora eu quero passar para um novo ponto. Outra coisa que é muito interessante, né, é que lá na passagem de Apocalipse 13, ele fala calcule. Então nós vemos que a marca da besta é algo lógico, racional, porque se ele está falando calcule e está falando que é um número de homem, algumas versões falam que é número de um homem, mas as versões mais próximas, né, mais antigas, ou ela fala que é número de homem. Então, de um homem seria um significado, de homem seria outro. E eu acredito muito, né, que é um número de homem, então seria algo lógico, racional, né, que nós teríamos como interpretar porque é um número de homem.
E quando a gente vê ali que ele está falando sobre 666, né, esse número, a gente sabe que o número de Deus, né, é um número divino, onde a completude, onde que Deus ele usa muito esse número, né, que é o número da excelência, que é o número 7. Então a gente vê o 6 é o número de homem. Então fica muito claro que é uma criação humana, né? E quando nós vemos que o número ele está usando em 3 vezes, nós, quando fizemos a leitura, principalmente do Antigo Testamento, por exemplo, lá no livro de Isaías 6, ele fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nessa língua hebraica, ou se eu não me engano também, aqui na grega, não existe o superlativo, né? Que é, por exemplo, Santo, Santo é o Senhor. Nós poderíamos falar Santíssimo é o Senhor, grandioso, então ele está elevando, né? Então eles usam 3 vezes a palavra para poder usar o superlativo. A mesma maneira, no 666 ou 666, é como se fosse um superlativo. Ele está dizendo grande, ele está dizendo que é algo espantoso. Então, número de homem é uma criação humana espantosa. Então a gente começa a analisar esse texto. Então a gente começa a pensar, poxa, se é algo humano, lógico, racional, né? Se analisarmos, grandioso, uma criação humana, lógica, racional, grandiosa. Então a gente começa a interpretar mais uma vez como algo físico e real. Então deixamos de crer no espiritual, porque o espiritual é o sistema, a marca é física. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima parte. Então o próximo que eu quero deixar para vocês é sobre o versículo onde ele fala comprar e vender. Aquele que não aderir, né, à marca ou sistema não poderá comprar ou vender. Então a gente vê literalmente ali que ele está falando sobre comércio. E sobre comércio existe o que? Uma moeda de troca. Existe alguma maneira onde que a gente realiza as compras, né? Hoje nós estamos... o cartão de crédito já foi também a marca da besta. Já foi muitas coisas, né? Mas eu creio que a tecnologia ela está totalmente ligada à marca da besta. Porque ela tem que ser algo que tem que ser controlar em massa. E para controlar em massa só tem que ser algo tecnológico, racional, né? Então, se nós analisarmos esse texto, ele está falando que realmente ele está falando sobre o comércio. Então, quem aderir para poder comprar e fazer parte do comércio, ela vai ter que comprar e vender aderindo a esta marca, ou esse sinal da besta. Então, lá em Apocalipse 13, ele fala assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, nós vemos que está totalmente atrelada à adoração também, né? Então, para a gente aderir ao sistema da besta, antes de nós aderirmos ao sistema da besta, nós vamos o quê? Adorá-la. Então, adoração, e a gente vê aqui um pouco mais à frente, ele fala assim, quem poderá batalhar contra ela? É algo assim como se fosse algo espantoso. A besta ela vai ser tipo algo que a gente vai se maravilhar. Só que para a gente cairmos nessa, nós temos que cair no engano. E para que a gente caia no engano, nós teremos que estar nas trevas, não na luz. E a única maneira de estar na luz é tendo uma vida de devoção a Deus e ao Espírito Santo. E que nós não sejamos essas pessoas, né? Que seremos enganados pela marca, pela besta. Porque as pessoas irão adorá-la. E a palavra adorar, adoração, né, no Antigo Testamento, se a gente for na etimologia e for achar um pouco mais profundo, a palavra está atrelada a servir, a serviço, a trabalho. Então é você servir a Deus. E a adoração, nós analisarmos a palavra, é como se fosse uma ação da minha essência, o resultado disso é a adoração. E nas versões um pouco mais atualizadas, elas conseguiram trazer essa mensagem um pouco mais, para que a gente entenda de uma forma mais clara, e ficou então servir a Deus. Só que o problema é que qual Deus a gente serve? Qual Deus nós estamos servindo? Então, se eu sirvo a Deus e esse Deus for a besta, então, para mim, eu estou adorando a besta. Então, o que acontece? Para mim,
o maior problema do engano é a essência, que a adoração ela está atrelada ao que? Amor. É amor. E se eu adoro por troca, né, comércio, é idolatria, porque é tudo aquilo que eu dou para receber. E o amor é o contrário, eu dou sem nada em troca. Então, assim como amar a Deus é a mesma forma. Eu não posso amar a Deus pelo que Ele me oferece, eu tenho que amar pela essência quem Ele é. Então, servir a Deus está atrelado totalmente a amor. Então, quando eu não sirvo a Deus por amor, eu estou fadado a talvez cair num engano que é a troca. Então, se eu preciso de algo, eu vou me relacionar com esse Deus, que seja ele qual for, por troca. Então, é um engano. Então, para nós cairmos nesse engano de adoração, de adorar a besta, para que a gente venha aceitar o sistema dela, para que a gente possa aderir à marca, eu tenho que estar com a minha essência de alguma maneira corrompida, que é a troca, não o amor. É servir a Deus por troca. Isso é muito impactante, mas é verdade. Outra coisa, algumas pessoas falam que a marca da besta, ela é, já ouvi falar, né? Celular, o celular é a marca da besta. Se o celular não for a marca da besta, eu particularmente eu falo que eu acredito que a marca da besta talvez ainda vai ser, eu acho que a tecnologia, a marca, né? Não o sistema, deixando bem claro, é algo que talvez ainda estão criando ou vão criar, ou ainda não apresentaram para nós, porque para globalizado, você sustentar, ter esse controle em massa, tem que ser algo tecnológico, né? Com certeza, não pode ser espiritual, tem que ser algo físico, lógico, racional e tecnológico. Então eu creio que essa tecnologia talvez até seja criada, mas ainda não nos apresentaram. Ela vai ser apresentada quando o anticristo assumir o papel dele, a partir do momento disso. Só que, porém, tem pessoas que falam que a marca da besta é o celular. Eu creio que, né, o celular, eu creio que não, porque eu acho que ela tem que ser um pouco mais avançada, porque apesar que o celular é a marca dos bestas, né, que nós somos conduzidos de alguma maneira, tanto aliciados e manipulados por algoritmo, né, tanto a polarização que a gente vê, a maneira que ele gera dopamina no nosso cérebro para que a gente possa se manter, né, as redes sociais, essas coisas tudo, é a marca dos bestas, né, porque a gente, né, de alguma maneira, ser conduzido por uma inteligência artificial ou um algoritmo, com certeza nós somos uns bestas, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu me sinto um besta quando eu fico muitas horas em rede social, ou seja, eu sou manipulado de alguma forma por uma máquina, né? Lógica e racional, né? A gente, vendo todo esse contexto, a gente começa a criar algo dentro da gente para que a gente comece a ter um pontinho para a gente entender o que está acontecendo. Tem coisas que eu nem posso falar diretamente, porque senão eu posso até perder o vídeo, né? Mas a gente começa a entender as coisas. E eu creio que a marca da besta realmente é algo tecnológico, físico, racional e lógico. A marca, né? O sistema é espiritual, a marca é lógica e racional, e também o anticristo é alguém que nós vamos adorar no lugar de Deus, porque a nossa essência está corrompida. Nós não se relacionamos por amor, mas por troca, e é onde que os favores, né? A gente já viu essa história lá não vou falar sobre isso agora, mas em Ezequiel 28, né? É interessante, um fato muito, muito similar a isso, mas eu vou fazer isso em outro vídeo para não ficar tão comprido. Então seria isso que eu queria passar para vocês em relação à marca da besta. Eu creio que é algo físico, lógico e racional, o sistema é espiritual, e o anticristo é aquele que nós vamos adorar, não nós, né? Eu estou falando num contexto geral, as pessoas que vão ser enganadas, adorar no lugar de Deus, por causa talvez do comércio, que é um lugar de troca, onde é necessário que a gente adere para que a gente faça parte desse sistema, pelo medo de faltar a necessidade, o comer, essas coisas dessa forma. Então esse é o meu ponto de vista. Talvez não é uma maneira que você ainda não ouviu, mas é a maneira que eu interpreto e acredito muito nisso aí. E também respeito as outras opiniões, e não estou aqui para impor algo. Estou aqui para compartilhar com vocês. Então, se você não crê da minha forma,
fique à vontade de crer de outra, mas é a minha opinião. É só cada um respeitar a opinião do outro, que nós vamos longe assim, dessa forma. Beleza? Então, querendo fazer as nossas menções finais aqui sobre o vídeo, lá no Antigo Testamento a palavra adoração ela está atrelada a servir, serviço, né? Trabalho a Deus, trabalhar em amor. Ao Novo Testamento a palavra é prosekunesa, que eu não sei pronunciar, mas ela também está falando a prostrar-se com um sinal de reverência ou se submeter. Então as duas de alguma forma estão erradas, né? Se submeter a um sistema ou adorar a um sistema, que ali estão quase a mesma coisa, mas a Bíblia ali em Mateus 6:24 ela fala que não pode servir a dois senhores, como eu já falei, porque há de odiar um ou amar o outro. Então é uma escolha que nós iremos fazer, né? A qual Senhor nós iremos servir. Então chegará esse dia e que a gente esteja com a luz acesa, que o Espírito Santo nos oriente através da palavra, através da Escritura, com clareza, da forma que a gente possa compreender e interpretar. Eu creio que vocês não precisam totalmente acreditar na minha interpretação, crer, né? Existem outras interpretações também, mas eu acredito muito naquilo que eu estou falando e peço que vocês respeitem, né, a minha opinião e como eu respeito a de vocês também. Então eu creio que essa é a minha maneira de enxergar, de interpretar. A marca da besta é algo físico, literal, algo racional, lógico, para controlar a massa de alguma forma, né? E vai ser através de um sistema. Esse sistema já operava antes, que é espiritual aí, não é mais físico. Então você tem essa junção e o outro erro nesse sentido é Apocalipse 3, onde ele fala sobre adorar a besta e a sua marca. Então é se espantar com algo, né, que vai ser que vai nos apresentar com grande performance, né? Tanto é que ali as pessoas se espantaram com a besta e com a sua marca. Então vai ser algo grandioso. E eu peço para vocês que vocês possam nos ajudar aí compartilhando esse vídeo, divulgando, dando like de alguma maneira para que a gente possa alcançar outras pessoas que também gostam desse assunto e que precisam saber sobre esse assunto. É o que eu peço para vocês, que possa dar essa força para nós aí e que contribua aí para que esse canal possa crescer, né? E a gente possa estar mostrando mais alguns videozinhos. Eu creio que eu fiz alguns vídeos ainda, mas tem muita coisa, eu tenho muito conteúdo aqui para passar. Até referente, todos esses conteúdos eu estou fazendo de uma maneira inferior, pequena, mas eu consigo trazer com um pouco mais de amplitude, consigo trazer um pouco mais detalhada, mas senão o vídeo fica muito extenso, aí então seria outra forma, outro meio, seria como um estudo mesmo, né? Então eu estou vendo isso mais para frente para criar algo para conduzir dessa maneira, mas por enquanto vai ser dessa forma que eu irei estar fazendo, que é bem objetivo mesmo, falando só sobre o assunto e trazendo clareza naquilo da forma que eu interpreto e acredito. Então eu quero deixar para vocês um abraço, né, e que vocês possam compartilhar e poder ajudar o canal a alavancar. Eu peço para vocês aí, obrigado aí para que vocês ficaram até o final e que dê aquele like, joinha, compartilhe, divulguem e nos ajude aí para que esse canal possa crescer e ampliar. Para o reino. Obrigado por tudo. Um abraço para vocês. Deus abençoe.